importa pra onde você foi, sei da escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, traz um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, traz um amor tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste, não desiste, ele não desiste. Amém. Glória a Jesus, vamos continuar na presença de Deus, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Eu também vou louvar o Senhor com hino, os irmãos vão poder adorar e glorificar aquele que vive e que reina para todo sempre. Glória a Jesus, vamos estar na presença de Deus, adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. Batendo palmas e adorando ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. O homem de branco está aqui, é Jesus. Ele palmilhou aqui nessa terra e fez maravilha aqui entre nós. Expulsou o demônio e curou doentes. Esse mundo pôde ouvir sua voz. Arrancou mentira e plantou verdade, e mostrou ao mundo que é o amor. Morreu pelos homens, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. O homem de branco está presente. Tô sentindo o toque da sua mão. Está caminhando aqui entre a gente. Tá caindo azeite da sua unção. Aleluia! Glória a Jesus! Tudo que Ele faz é maravilhoso. Tudo que Ele toca fica bonito. Tudo que Ele fala é pura verdade. Ele faz cumprir o que está escrito. Ele prometeu que irá voltar. A qualquer momento Ele vai descer. Aí saberemos quem é a igreja, porque ela vai desaparecer. O homem de branco está presente. Tô sentindo o toque da sua mão. Está caminhando aqui entre a gente. Tá caindo azeite da sua unção. Está presente. Tô sentindo o toque da sua mão. Está caminhando aqui entre a gente. Tá caindo azeite da sua unção.
a Jesus. Ele está aqui para operar. E a gente vai continuando louvando aquele que vive e que reina para todo sempre. Tocar mais um hino de louvor aqui, os irmãos vão poder adorar ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Entra na presença de Deus e adora ao Senhor. Mesmo sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. Faz o meu construtor, tira tudo que é velho, clareia a casa, preenche as lacunas e fazendo morar. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça a morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. Glória a Jesus. Deixa o Espírito Santo fazendo morada na tua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua casa, no teu coração, na tua vida. Aleluia! Glória a Jesus. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça a morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. E faça a morada. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. A irmã Rosana tem a sua oportunidade de apresentar aqui o seu louvor a Deus, a sua adoração. Em seguida, a irmã Lívia também vai estar louvando ao nome do Senhor Jesus.
Graça e paz. Saúde, amada igreja, em nome de Jesus.
Glória a Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, adorando aquele que vive, que reina para todos sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Aleluia! Crê que vai passar. Deus vai na frente, Ele vê tudo. Aleluia! Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo a sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar, creia. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança
se desespere pelo amor de Deus. Vai passar. Aleluia. Vai passar. Glória. Essa luta passa. Deus vai na frente e Ele vai abrindo portas. Ele vai dando vitória. Ele é o Deus que muda a situação. Por isso nós cremos no agir de Deus. Passo agora para a irmã Judeone. Ela é a mensageira da noite. E ela vai ter a oportunidade para trazer aqui o recado de Deus para o nosso coração nessa noite. Tenho o prazer de saudar a todos, no nome santo do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Também vou louvar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluias. A última palavra é do Senhor. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, a palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os seus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: será maior que a da primeira. A vitória
igreja é aqui. Aleluias. É o lugar da bênção, onde você toma posse da bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluias. Porque operando o Senhor, quem impedirá? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Ele tem todo o poder no céu, na terra. É Ele quem tem todo o poder para agir e fazer conforme a sua vontade. Ninguém impede o agir de Deus. A palavra que nós vamos meditar fica em Hebreus capítulo 11. Nós leremos o versículo 6 e o versículo 7. Aleluias. Aleluias. Hebreus fica no Novo Testamento, já mais para o finalzinho do Novo Testamento. Hebreus capítulo 11, do versículo 6 ao 7. Aleluias. Louvamos a Deus por estarmos reunidos nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui adorando ao nome do Senhor Jesus. Hebreus 11, do versículo 6 ao 7, assim diz a palavra do Senhor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar neste momento. Pai soberano e eterno, Deus todo-poderoso, Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, pelo privilégio de poder te adorar. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, ó Deus, onde temos, ó Deus, de meditar na tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Espírito Santo de Deus, trabalha em cada vida, Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita, Pai, porque o Senhor sonda e conhece os corações. Abençoa estas vidas, Senhor. Abençoa estes lares, Pai. Abençoa estas famílias aqui representadas, Pai. Nós colocamos cada uma destas vidas diante do teu altar, intercedendo, ó Deus, a tua bênção, que o Senhor venha assim a cada dia falar a cada coração, Senhor. Mostra-nos, ó Pai, através da tua palavra a cada dia a tua vontade, Pai, pois é através da tua palavra que nós somos guiados e orientados, Pai. Deus bendito e eterno, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E esses versículos que nós lemos é bastante interessante, porque vem falando a respeito da questão da fé, né? E como é importante o ser humano ter fé. Essa palavra com apenas 2 letras, né? Bem pequena, mas é de grande importância na nossa vida. Pois a palavra do Senhor vai dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar a Deus. Porque quem não tem fé em Deus, ele não acredita em Deus, né? E não acredita nas bênçãos de Deus. Não acredita no poder de Deus. Mas já aquele que tem fé é diferente. Aquele que tem fé, ele acredita em Deus. Ele acredita na palavra de Deus. Ele acredita no poder de Deus. E por isso que é tão importante a gente ter fé. E a Bíblia vai dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Já aquele que não tem fé, ele não acredita que Deus existe para se aproximar de Deus. E o ser humano precisa se aproximar de Deus. Há essa necessidade na vida do ser humano dele buscar a Deus. Porque como o hino que foi cantado, o que é o ser humano sem Deus? Deus sem o ser humano continua sendo Deus. Mas o que é o ser humano sem Deus, né? Deus, Ele é a nossa fortaleza. Deus, Ele é aquele que nos dá vida.
Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos fez, que nos formou do pó desta terra. Deus é aquele que soprou nas narinas do ser humano e deu ali o fôlego de vida. Deus é aquele que entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por amor às nossas vidas. Então nós vamos vendo o quanto Deus é importante na nossa vida. E que nós precisamos a cada dia buscar a Deus. A questão de buscar a Deus não é buscar apenas algumas vezes, mas é buscar, essa necessidade é constante na vida do ser humano. Buscar sempre, manter esta comunhão com Deus. E aí nós vamos vendo que ele vai falando sobre essa importância daqueles que buscam a Deus, né? E aí é interessante que aí ele começa a citar a história, o exemplo de Noé. Quem nunca ouviu falar em Noé, né? Desde criança a gente já começa a ouvir falar a respeito da história de Noé, né? As crianças desde pequenas elas já conhecem a respeito da questão da arca, né, que ali levou os animais e protegeu ali aqueles animais. E aí nós vamos vendo que a Bíblia vai relatando de forma tão interessante, quando nessa história, nesse capítulo que vai falando a respeito de fé, ele começa a falar a respeito de Noé. A Bíblia vai dizendo que o Senhor achou graça em Noé, achou benevolência em Noé. Por quê? O que era que Noé tinha que agradou a Deus ao ponto de Deus ali proteger a vida de Noé? Porque aquele que teme a Deus, Deus protege. Está lá no Salmo 91. Quantas pessoas não conhecem o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E aí começa a citar, quantos não conhecem esse Salmo 91? E aí a gente vai vendo que ali o Senhor vai falando a respeito da sua proteção, porque Deus é o Deus que protege. E aí nós vamos vendo na palavra de Deus que hoje nós vamos falar a respeito disso, da proteção de Deus sobre a vida daqueles que temem a Ele. E aí nós vamos vendo que a palavra do Senhor, ela vai dizendo que pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. A Bíblia vai dizendo que o Senhor chegou para Noé e disse: olha, Noé, constrói uma arca, porque vão passar 40 dias e 40 noites chovendo, né? Vai haver um dilúvio. E a Bíblia vai dizendo quem era Noé. Noé era um homem justo e bom, um homem temente a Deus, um homem que andava com Deus. E aí a Bíblia vai dizendo que ele era temente a Deus. E quando Deus falou a respeito de que ia haver 40 dias e 40 noites chovendo, a Bíblia vai dizendo que Noé, ele acreditou. Mas para alguém que já tinha costume de ver chuva, poderia ser fácil. Mas a questão é que naquela época não chovia. Não havia chuva na terra. O que havia para que as plantas fossem regadas, vinha um vapor debaixo da terra e ali regava as plantas. Mas nunca havia tido chuva sobre a terra. E aí onde está a questão? Ele acreditou no que não via. Primeiro, ele acreditou em Deus. Ele não via Deus, porque ninguém pode ver Deus. Mas ele ouvia a voz de Deus e ele acreditava naquilo que Deus falava. Ele acreditou na chuva sem ele nunca ter visto chuva. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. Se ele não acreditasse em Deus, não tivesse fé em Deus, ele não ia acreditar que ia haver chuva. Por quê? Porque nunca tinha acontecido chuva sobre a terra. E aí a Bíblia vai dizendo que ele, instruído acerca de coisas que ainda haveriam de acontecer, sem nunca ter acontecido, Deus mandou que ele construísse uma arca. E aí Noé constrói a arca para a salvação dele e de sua família. A Bíblia vai dizendo que aquele tempo era um tempo onde o mundo estava muito contaminado pelo pecado. As pessoas não queriam saber de Deus, as pessoas não queriam buscar a Deus. E aí a Bíblia vai dizendo que Deus, ele disse que iria destruir tudo aquilo com o dilúvio, né? Mas havia ali, naquela terra, naquele lugar, Noé, que era um homem temente a Deus, que obedecia a Deus, que buscava a Deus, que tinha fé em Deus. E aí o que aconteceu? Deus protegeu a Noé e disse: olha, constrói a arca e será salvo você e a sua família, né? E aí a Bíblia diz que Noé começa a construir ali aquela arca.
e começa a construir aquela arca. E seguindo as instruções do Senhor, segundo o Senhor disse para ele, ele ia construindo. Eu acredito que muitos que ali viam Noé construindo, e Noé dizia, olha, vai haver o dilúvio, vai vir 40 dias e 40 noites de chuva sobre a terra. E aí aquelas pessoas não acreditavam naquilo que Noé dizia, mas só que aquilo que Deus diz, Deus cumpre. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. E aí sabe o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor, que ao terminar de construir a arca, não foi da noite para o dia, passaram-se muitos anos para a construção, para o término daquela construção daquela arca. E quando ele terminou de construir ali aquela arca, diz a palavra do Senhor, que o Senhor foi e disse para Noé, agora você entra e os animais de toda a espécie, né? Um casal de animais de toda a espécie, entre na arca e você junte o que for de alimento para você e para eles, né? E aí foi assim, Noé obedecendo às ordens do Senhor, obedecendo à voz de Deus. E a Bíblia diz que ele entrou naquela arca. A chuva só veio sobre a terra no momento em que Noé entrou naquela arca. Não veio nem antes. Por quê? Porque Deus sabia e sabe o tempo certo de todas as coisas. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas na minha e na sua vida, irmãos. Deus sabe o tempo certo de fazer, de realizar. Às vezes o ser humano não entende a questão do tempo, né? A gente quer que as coisas aconteçam logo, mas a gente precisa confiar em Deus. Quando a gente coloca as coisas nas mãos de Deus, como nós estávamos conversando, né? Antes de iniciar o trabalho, quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus e confia, Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer milagres. Deus é poderoso para fazer o sobrenatural. Porque milagre é justamente isso. Milagre é aquilo que o homem não pode fazer. Porque aquilo que está ao alcance do homem, Deus permite que o homem faça, né? Porque existe a parte do ser humano de fazer, que é crer, né? Mas aí existe a questão do milagre, que é algo que não está nas condições do ser humano operar o milagre, né? Porque o milagre quem faz é Deus. O milagre é algo sobrenatural, é algo impossível ao ser humano, mas que para Deus é possível. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. O nosso Deus, ele é aquele que faz quando a gente diz assim, agora não tem jeito, agora eu não tenho mais o que fazer. Eu já fiz o que eu tinha de fazer, eu já busquei, já bati nas portas, as quais todas as que eu tinha para bater, eu já bati, não teve como, né? E aí é a vez onde o Senhor, quando a gente coloca a fé nele, ele começa a agir. A questão da entrega, da confiança, em confiar tudo nas mãos de Deus é muito importante. Por quê? Porque quando a gente está confiando nas mãos de Deus, colocando tudo nas mãos de Deus, a gente está tendo fé, acreditando que não vai ser do meu nem do teu jeito, mas do jeito de Deus. E quando Deus faz, ele sempre faz o melhor. Quando Deus age, ele sempre age da melhor maneira. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente não precisa entender o agir de Deus. A gente precisa crer que Ele vai fazer. A gente precisa confiar que no momento certo Ele vai fazer. Muitas vezes a porta está fechada e a gente ali esperando que aquela porta se abra, esperando que aquilo aconteça, aquele desejo do coração, aquele sonho. Mas olha, meu amado, não tem nada melhor do que confiar em Deus e colocar nas mãos de Deus, porque Ele é aquele que realiza sonhos. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que Noé, ele foi e entrou naquela arca. E quando Noé entrou e todos aqueles animais entraram, diz a palavra do Senhor, que o Senhor fechou a porta. Não foi Noé que fechou, foi Deus que fechou. E aí chegou o momento em que Deus fechou aquela porta, né? Deus permitiu que Noé construísse, mas ele quem fechou a porta, né? E diz a palavra do Senhor que ali começou a chuva. Passou o primeiro dia, o segundo, 40 dias, 40 noites. E chuva, muita chuva, chuva.
E muita chuva, ao ponto que a Bíblia vai dizendo que no final dos 40 dias e 40 noites já não se via mais nem os montes. A arca ela já estava ali sobre as águas. Se você olhasse de cima, você só ia ver as águas e a arca, porque o resto estava tudo coberto por água. 40 dias e 40 noites chovendo. Só que a questão é que não foram só 40 dias e 40 noites que Noé ficou na arca. A chuva foi só 40 dias e 40 noites. Mas a questão é que passaram-se 365 dias Noé dentro da arca. Foi um ano justinho Noé dentro daquela arca. Foi fácil? Foi não. Mas ele estava obedecendo e crendo no Deus a quem ele servia. E ali Deus estava o quê? Protegendo a Noé e sua família. Deus protegeu, Deus guardou todos aqueles outros seres humanos que ali estavam, que não acreditavam em Deus, que desobedeciam a Deus, todos eles morreram. Por quê? Porque não acreditaram em Deus. Eles poderiam ter entrado naquela arca e terem sido salvos, poderiam, se eles tivessem acreditado. Mas aí onde justamente a Bíblia vai falando a respeito da questão da importância de se ter fé. Fé em Deus, fé na palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizendo que ali, quando o Senhor fechou a porta, não tinha mais como Noé abrir. Ainda que alguém pedisse, implorasse, clamasse no lado de fora, Noé, abra. Não tinha como ele abrir, porque Deus havia fechado a porta, né? E aí o que acontece? A Bíblia vai dizendo que ao final, quando Noé passa ali aquele ano, né, as águas vão baixando, porque ele esperou todo esse tempo para que as águas baixassem. 40 dias e 40 noites de chuva é muita água sobre a terra. Tudo ficou submerso, né? E aí diz a palavra do Senhor que ele ficou lá esperando. Esperando e esperando o tempo de Deus, né? Mas quando Deus permite que algo aconteça na nossa vida e a gente espera o tempo de Deus, sempre será para o nosso bem, né? Sempre vai ser para o nosso bem. Noé, ele poderia naquele momento não ter entendido, mas ele creu, ele obedeceu e ele entrou ali, foi salvo ele e a sua família, porque ele obedeceu a Deus. Foi protegido, e por isso vale a pena obedecer a Deus, vale a pena confiar em Deus, vale a pena esperar o tempo de Deus. Imagina a alegria de Noé quando ele saiu daquela arca, quando ele viu a chuva, quando passaram os seus 40 dias, né? E Noé sabia que ali estava protegido, porque ele estava o quê? Debaixo da proteção de Deus. Aquela arca era a proteção de Deus, e a gente precisa dessa proteção. Hoje a proteção, Deus nos chama, não é aquela arca construída em si, mas está no Senhor Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, e que é aquele que nos protege, e que é aquele que nos conduz aos céus. E diz a palavra do Senhor justamente isso, que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O ser humano sem Jesus, ele não tem como ir morar no céu. Mas Jesus, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele morreu para nos dar vida, e vida com abundância, para perdoar os nossos pecados, para escrever o nosso nome no livro da vida. Porque a Bíblia vai dizendo que haverá um tempo, a palavra do Senhor vai dizendo que quando Jesus pregava, Jesus dizia, olha, lembrai-vos dos dias de Noé, porque no final dos tempos vai ser como nos dias de Noé. As pessoas casavam, bebiam, davam-se em casamento e não queriam saber de Deus, né? Estavam distantes de Deus. E por que o Senhor manda que nós venhamos a nos lembrar e ter esse cuidado? Por quê? Porque haverá um tempo em que Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai voltar. Vai haver o dia em que Jesus vai voltar sobre a terra para levar o seu povo, para ir morar com ele no céu de glória. Um dia tudo quanto tem aqui nessa terra, como foi nos dias de Noé, vai passar. E a gente precisa buscar como Noé buscou. Noé buscou obedecer a Deus e entrou na arca. E nós precisamos obedecer a Deus e seguir a Jesus.
entregar a nossa vida nas mãos de Jesus, entregar a nossa vida, a nossa família, né, diante da presença de Jesus, porque Ele sempre tem o melhor. É Deus quem sabe o melhor para a vida do ser humano. Sabe por quê, irmãos? Nós somos limitados. Nós só sabemos o que aconteceu no dia de hoje. Mas o que vai acontecer daqui para mais tarde, nós não sabemos. Mas Deus sabe. E quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, é Ele quem vai guiar os nossos passos, é Ele quem vai nos orientar, porque a palavra de Deus vai dizendo que o Senhor, a sua palavra, ela é lâmpada para o nosso caminho, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor. É Ele quem vai nos ensinar, é Ele quem vai nos guardar, é Ele quem vai nos proteger. A nossa vida vai estar nas mãos, nos cuidados de Deus. E Deus, Ele sempre fez e sempre fará o melhor sobre a vida daqueles que acreditam nele, daqueles que entregam a sua vida a Ele, dos seus filhos, né? Então, que nós possamos guardar a palavra de Deus nos nossos corações, possamos crer no que diz a palavra do Senhor e possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome do Senhor enquanto está perto. Porque todos os acontecimentos que nós vemos nos nossos dias, coisas que muitas vezes nós vemos e ficamos assim admirados com tantas coisas terríveis que muitas vezes acontecem, é a palavra de Deus se cumprindo. É porque Jesus breve virá. E aí isso tudo não é para nos assustar, mas é para que a gente se achegue a Deus. Busque a Deus, busque a sua presença, enquanto nós podemos achar. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê da sua graça, e essa era a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, foi pregada a palavra, e aqui nós adoramos ao Senhor, e nós queremos saber se tem alguém aqui entre nós que ouviu a palavra e que nessa noite decide tomar a sua decisão, que é a melhor decisão que o ser humano pode tomar, que é a decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Por que a pessoa tem que aceitar Jesus? Às vezes as pessoas dizem, eu já aceitei desde que nasci. Não. Você se lembra quando você nasceu? Se lembra de alguma coisa? Como é que você se lembra que aceitou Jesus quando nasceu? Eu não me lembro de nada, a não ser que você seja uma pessoa assim que a sua memória seja diferente de todas as memórias de todos os seres humanos. Porque eu mesmo não me lembro de nada quando eu aceitei Jesus. Eu só me lembro de algum... Aliás, quando eu nasci, né? Eu só me lembro de alguma coisa uns 4 anos, 5. Eu me lembro de coisa com 4 anos para frente. Agora, do dia do meu nascimento eu não me lembro de nada. Como é que eu vou me lembrar que eu aceitei Jesus quando eu nasci? Então, até porque quando a pessoa nasce não precisa aceitar Jesus ali de imediato, porque ainda não pecou, né? A pessoa aceita Jesus por causa que a gente precisa da remissão dos nossos pecados, porque com o andar da carruagem, com o tempo que a gente vai passando aqui na terra, a gente vai pecando, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus por causa do pecado. Então a gente aceita Jesus para que Jesus venha pagar os nossos pecados, porque a Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus aqui na terra, Ele confessa o nosso nome diante do Pai. Quando a gente nega aqui na terra, quando a gente nega Jesus aqui na terra, Ele também nega o nosso nome diante do Pai. É assim que funciona as coisas. Então, por isso que é necessário a gente confessar diante dos homens que aceita Jesus, que confessa e entregar a sua vida a Jesus. Então, nós queremos saber se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão de aceitar a Cristo para ganhar a salvação da sua alma, para seguir nesse caminho que é Jesus. E eu digo para você, é o melhor caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem alguém nessa noite que quer tomar a sua decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida?
é só dar um sinal com a sua mão. Nós estamos aqui para orar por você, para abençoar a sua vida. Nós estamos aqui como igreja do Senhor, porque a igreja, ela proclama a palavra, mas a pessoa só aceita se a pessoa quiser. Ninguém aqui obriga ninguém a aceitar. Você só aceita Jesus se você quiser. Eu tomei a minha decisão. Cada um toma a sua decisão individual. Mas só existe um caminho que pode salvar, que é Jesus. É o que está na Bíblia. Tem alguém? Tem não? Então que Deus conceda uma outra oportunidade no nome de Jesus. Mas aqui foi pregada a palavra. Eu quero aqui agradecer a Diná, né, que convidou a Igreja de Cristo para vir fazer esse trabalho aqui nessa noite. Que Deus abençoe ela, sua família, os irmãos, os amigos que aqui vieram. A gente agradece a presença de todos, né? E assim a gente vai trabalhando, proclamando a palavra de Deus. Amanhã a Igreja de Cristo vai estar reunida na sede, que fica na Rua dos Veteranos, número 180, próxima a Embasa, no bairro Matriz, Centro Matriz. Amanhã a gente vai estar na sede adorando ao Senhor. É o culto das obreiras e vai ser uma bênção. Nós vamos estar adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E segunda-feira nós vamos estar aqui no bairro Cidade do Ouro, na congregação, realizando o trabalho na Rua 1, Bloco 14, é onde funciona a casa de oração da Igreja de Cristo aqui na Cidade do Ouro. Segunda-feira nós vamos estar aí no bairro Cidade do Ouro. Vamos ficar de pé e nós vamos finalizar o trabalho com a oração. Quero agradecer o pessoal também que acompanhou online. Estamos aí fazendo uma live aí no Facebook. Estamos também aqui transmitindo na web rádio Voz Evangélica de Jacobina, transmitindo no Rádiosnet, no Zeno Rádio. Existem pessoas que escutam em diversos lugares também a nossa programação. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial, onde estivemos aqui louvando e engrandecendo o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua presença. E aqui, ó Pai, nós proclamamos o teu Evangelho Santo aqui neste lugar. Que o Senhor venha abençoar esta casa, esta família que aqui nos recebeu. Abençoa todos quantos vieram aqui ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor amado, chegar com a providência, abençoando essas vidas que vieram adorar o teu nome. Abençoa este bairro, o bairro Jacobina 3. Que o Senhor continue abençoando este bairro, abrindo as portas, abençoando cada morador, trazendo paz, repreendendo toda enfermidade, toda doença. E assim, ó Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O trabalho está encerrado para a glória de Deus. Amém.